E aí, galerinha? Pessoal, gente. O pessoal do terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que vocês estão nessa quarentena? Complicado, né, gente? Essa vida de ficar em casa, mas é para o nosso bem. É para um bem maior, é para um bem da sociedade. Eu sei o quanto é difícil estar em casa nesse momento, tá? Vamos dar continuidade, certo? Vamos nesse momento em quarentena nos adaptar e eu vou estar mandando vídeos para vocês, aulas online e seguindo o módulo de vocês, tá? Vou dividir aqui a tela, buscar o material de vocês aqui, beleza? E aqui a gente vai ter o nosso próprio material, tá? Aqui eu vou jogar aqui para cima para ficar vendo vocês daqui. Vê só. E nós vamos começar a aula de hoje falando sobre um pouco sobre as funções orgânicas. Professor, quais as funções orgânicas que nós vamos falar? Nós vamos entrar nas funções oxigenadas, beleza? Nas funções oxigenadas. O que são funções oxigenadas? Tranquilo? Deixa eu ligar aqui. O que são funções oxigenadas? Funções oxigenadas são aquelas que apresentam na estrutura orgânica também o átomo de oxigênio. Quando a gente falava e dava os conceitos e nomenclatura de hidrocarbonetos, a gente falava dos hidrocarbonetos como estruturas fixas e exclusivamente formadas por carbono e por hidrogênio. Nas nossas últimas aulas, nós falamos da cadeia ramificada. E eu acho que começamos até a falar de álcool e fenol, tá? E hoje nós vamos revisar essa parte desse álcool, beleza? Do álcool e do fenol. Ou seja, vamos trabalhar capítulo 7 da página 498 da Química 3. Tranquilo? Posteriormente, a gente vai fazer outros vídeos falando sobre a Química 2 também. O JD também vai dar uma introduçãozinha nisso aí. Bom, a aula de hoje vai ser voltada para química orgânica, funções oxigenadas. Tranquilo? Então, vê só. Dentre as funções oxigenadas, as primeiras que a gente vê, as primeiras que nós vamos dar uma olhada, é o álcool, são estruturas formadas por álcoois, e também pelos fenóis. Tá aqui, ó, mais embaixo um pouco. Bora lá, a gente chega lá, ó. E os fenóis. Tranquilo? Álcool e fenol. Hoje eu vou dar ênfase a esses dois, tá? Eu vou puxar para o começo de novo para a gente ver álcool e fenol. Tranquilo? Pessoal, no conceito geral, o que seria um álcool? O que seria um álcool? Álcool é toda estrutura que apresenta pelo menos uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Aí você vai perguntar, professor, me relembre aí o que é um carbono saturado? Carbono saturado, galera, é aquele carbono saturado é aquele carbono que vamos lá, que ele está ligado, que ele está fazendo quatro ligações simples. Ele tem todas as suas ligações através de ligações simples, tá? Se esse carbono vier ligado a uma hidroxila, que é esse OHzinho aqui, ele vai ser um álcool, beleza? Ao contrário disso, se eu tiver o carbono aromático ligado à hidroxila, eu vou ter um fenol. Aí você vai perguntar, professor, qual a diferença de álcool e fenol se os dois têm carbono ligado à hidroxila? É o carbono, tá? Não é o grupo funcional. Os dois apresentam hidroxila. Mas um carbono para o álcool é o carbono saturado e o outro é um carbono aromático, ou seja, diretamente ligado ao anel aromático, é o carbono do anel aromático. Beleza? Então, a gente poderia voltar aqui e falar sobre o nosso próprio estado, Alagoas, não é isso? Alagoas é um grande produtor de álcool, é um grande produtor de álcool. Quais são os principais álcools que são produzidos? Aqui, nós produzimos muito um álcool que apresenta dois carbonos, que é o etanol, tá? Então, ó, se liga, eu já estou dando a nomenclatura desses álcools, tá? Então, o álcool mais simples é aquele que apresenta um carbono só. Esse álcool é o metanol, que o tipo de produção é bem diferente já para o etanol.
o etanol e o metanol, a produção desses dois álcools são diferentes. Então, ó, a título geral, o que é um álcool? Álcool são compostos que apresentam um ou mais hidroxila ligado a um carbono saturado. Cuidado com isso, carbono saturado. E o carbono saturado é aquele que está formado através somente de ligações simples, beleza? Como é que a gente pode classificar esse álcool? Esse álcool pode ser um álcool primário, pode ser um álcool secundário e pode ser um álcool terciário. Aí você vai perguntar, poxa, mas a classificação do carbono não é um carbono primário, secundário, terciário e quaternário? Eu não posso me confundir com isso, não? O carbono quaternário é aquele que se liga a outros 4 carbonos, beleza? Um em cima, embaixo e um de cada lado. Mas uma dessas posições tem que ser preenchida com a hidroxila. Então, eu não tenho a possibilidade de ter um carbono quaternário, porque uma das suas ligações é com a própria hidroxila, com OH. Então, o máximo que esse carbono vai ter a possibilidade é de se ligar a outros 3 carbonos, tá? E eu estou falando, ó, aqui do carbono que se liga à hidroxila. Esse carbono é um carbono primário, porque ele só está ligado a mais um carbono e ele está ligado à hidroxila. Então, ele torna esse álcool um álcool primário. Esse álcool aqui é um álcool secundário. Por quê? Porque o carbono que traz a hidroxila está ligado a outros 2 carbonos, ó, um de cada lado. Esse carbono aqui é um carbono terciário. Ele se liga a esse e a esse outro carbono, que está ligado à hidroxila. Por isso que esse grupo do álcool é um álcool terciário, porque o carbono que traz a hidroxila é um carbono terciário. Beleza? Próximo passo, ele fala o seguinte, beleza, eu já sei reconhecer dentro das estruturas o que seria um álcool. Como é que eu dou o nome a ele? Então, nomenclatura oficial, tá? Nomenclatura oficial. Quando a gente trabalhava com hidrocarbonetos, eu ia levar em consideração a cadeia, prefixo, quantidade de carbono, infixo, o tipo de ligação, e o sufixo, o O, que indica grupo funcional. Eu vou seguir todas as regras normais, beleza? Para hidrocarbonetos, só que no final, em vez de eu colocar o O, eu vou colocar OL. É por isso que no posto de gasolina a gente passa lá e vê o nome estampado lá, e é o etanol, desculpe, e é o etanol. Et, 2 carbonos, an, ligados através de ligação simples, e ol, porque ele é um álcool, tá? Olha aqui, o álcool mais simples que nós temos é um álcool que apresenta só um átomo de carbono. Então, nome dele, met, um átomo de carbono, an, formado por ligação simples, ol, porque ele apresenta uma hidroxila, tá? Hidroxila. Mas esse é o álcool mais comum? Não é, ele é o mais simples, com um carbono só. Mas ele não é o mais comum. O mais comum é exatamente o que a gente tem no posto de combustível, que é o etanol. O etanol, formado por 2 átomos de carbono, O carbono que está trazendo a hidroxila é um carbono primário, então ele é formado por um álcool primário, beleza? Um carbono primário forma um álcool primário, tá? Esse álcool aqui, comumente, ele é chamado de álcool etílico, que é aquele, ó, que nós podemos beber. O metanol é um álcool que nós não podemos beber. Esse nós não podemos beber. Quando você lê o rótulo de uma cerveja, você vai ver lá o teor alcoólico, 4%, 5%. É o teor de álcool que tem naquele recipiente, tá? Então, é comum a gente indicar a hidroxila na nomenclatura, beleza? A não ser que ela venha na posição do primeiro carbono, tá? Do primeiro carbono não precisa eu indicar o número 1, já subentende-se. Se eu não disser onde é que está a hidroxila está no carbono 1. Por exemplo, nome desse carbono aqui, 3 átomos de carbono, prop, ligação simples, an, ol no final, é o propanol, ou o conhecido como propan-1-ol, propan-1-ol, porque ele me diz aqui essa posição 1, que é a posição do carbono que traz a hidroxila. A numeração sempre vai ser contada pela menor posição possível, tá? A menor posição possível, a menor numeração, carbono 1, carbono 3. Nunca 1, 3, numeral 3 para a hidroxila. Tranquilo? Agora, a partir daqui, eu já sou obrigado a indicar. Isso eu não era. Aqui eu tenho 3 átomos de carbono
e eu tenho a hidroxila no carbono do meio. Então, 3 átomos de carbono, prop, ligação simples AN. No número do carbono 2, eu tenho a hidroxila. Então, é propan, 2 olos, tá? 2 olos, beleza? Aqui é cadeia normal. Esse daqui já tem uma cadeia ramificada. A cadeia ramificada eu vou seguir regras normais de nomenclatura de cadeias ramificadas, colocando o grupo funcional que a ele pertence, tá? Então, eu tenho aqui, ó, cadeia principal é a maior sequência, pegando o carbono do grupo funcional. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4. A menor posição, carbono 2. Vou escolher ou assim para baixo, é a mesma coisa, reto. Eu tenho carbono 1, 2, 3, radical metil no carbono 3, por isso o nome dele é 3-metil. But, 4 átomos de carbono. No carbono 2, AN, ligação simples, né? No carbono 2, eu tenho a hidroxila. E o final, ol. Então, é 3-metil, butan, 2-butanol, tá? Aliás, eu ainda falei diferente. É 3-metil, butan, 2-ol, tá? Essa nomenclatura que eu acabei de dizer que foi diferente, era o que antes vinha aparecendo. E vocês ainda vão encontrar provas colocando esse 2 na frente, tá? Mas não é mais tão comum. A ordem agora é seguir por essa regra, beleza? Olha essa daqui. Essa daqui tem um cuidado, já caiu em provas, inclusive em provas de vestibular. Ou seja, qual é o nome dele? É o glicerol. O glicerol é um álcool, é um triálcool, beleza? Você diz, professor, que nomenclatura é essa? Triálcool é uma estrutura que apresenta 3 hidroxilas, 3 hidroxilas. Por exemplo, aqui é um monoálcool, aqui é um monoálcool, aqui é um monoálcool. Aqui é um triálcool, porque lá apareceu 3 hidroxilas. E eles são hidroxilas vicinais, ó, vizinhos. Cada um dos carbonos apresenta uma hidroxila. Nome dele, 3 átomos de carbono, prop. Ligação simples entre eles, AN. No carbono 1, 2, 3, 1,2,3, tri, que indica quantidade, o ol. Então, o propano, 1, 2, 3, triol, ou propan, 1,2,3, triol, é conhecido como glicerol. Cuidado, beleza? Ou glicerina. Cuidado com essa estrutura. Já caiu algumas vezes no vestibular. Beleza? Galera, alguma dúvida? Ó, vai estudando. Vamos manter o foco. Aluno do terceiro ano não tem desculpa, gente. Não tem desculpa. O Enem tá aí. O Enem não foi mudada a data, tá? Ainda não foi mudada a data por causa dessa pandemia que nós vivemos, esse momento histórico na humanidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Beleza? Muito cuidado. Nós não estamos de férias, nós estamos em isolamento. Ó, nomenclatura usual. Lembra que eu disse que o etanol tem o nome de álcool etílico? Álcool, et, que significa 2 átomos de carbono, o grupamento ílico no final. Então, é etil, eu considero como um radical, etil-ico. Então, é álcool etílico. E aí, sucessivamente. Beleza? Então, a gente pode dar nomenclatura usual e pode dar nomenclatura oficial. Agora, usual, nem todos essas estruturas vão apresentar uma nomenclatura, usual, mas todos têm que ter uma nomenclatura oficial. Tranquilo? Dando sequência, galera, na nossa aula, vamos falar também de fenóis. O que seriam os fenóis? Fenóis são estruturas que também apresentam a hidroxila, só que essa hidroxila está diretamente ligada ao carbono do anel aromático. O que é que eu tenho aqui? Anel aromático, esse é o grupo funcional, ligado à hidroxila. Se você olhar, eu tenho anel aromático, como é o nome dele, é o hidroxbenzeno. Aqui é o benzeno. Ligado a uma hidroxila, eu vou chamar de hidroxbenzeno. Ou comumente chamado de fenol, tá? Uma nomenclatura menos usada, ácido fênico. Beleza? Então, o hidroxbenzeno, que é o fenol, é exatamente a estrutura mais simples dos fenóis que a gente tem, tá? Ó, por exemplo, eu tenho um anel aromático, ele tem a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 entradas, 6 carbonos que podem receber essa hidroxila. Olha o que acontece. Eu marquei o carbono, a hidroxila número 1, e entrou outra. Ou seja, na posição 1, 2. Essa posição 1, 2 é comumente denominada de posição órtho.
tá? Se fosse um 3, meta. Se fosse um 4, para. Então, o nome dele é 1,2 de hidroxibenzeno. 1,2 de hidroxibenzeno. Se viesse aqui, era 1,3 de hidroxibenzeno. Se viesse aqui, era 1,4 de hidroxibenzeno. Aqui, 1,2 é ortodihidroxibenzeno. Aqui, 1,3 é meta-dihidroxibenzeno. Aqui, 1,4 é para-dihidroxibenzeno. Tranquilo, galera? E a gente tem, ó, todas elas aqui, tá? Cuidado. 1,2 é conhecido como catecol. Catecol. 1,3... Não, aqui é outra coisa. Desculpa. Aqui eu estava vendo diferente. Aqui já é o radical metil. É esse daqui. 1,3 é conhecido como resorcinol. 1,4 hidroquinona, tá? Hidroquinona, beleza? Se liga. Mas ele pode ser substituído pelo radical metil, beleza? Então, é 2-metil, e esse é o grupo funcional, tem a menor numeração. 1,2, 2-metil hidroxibenzeno, tá? O ortodihidroxitolueno. Por que tolueno? Porque se eu pegar o anel aromático ligado ao radical metil, ele tem um nome específico, que é o tolueno. Então, eu posso dar o nome referente, com uma referência ao radical, ou eu posso dar o nome com a referência à hidroxila. Aí vai depender de vocês, tá? E é bom saber cada um deles, para a gente não ter problemas nessa parte da nomenclatura, tá? Então, cuidado aqui. Beleza, galera? Então, ó, fenóis e álcools. Tranquilo? Tá aqui, ó, um textinho complementar falando do etanol. Legal. Os níveis de etanol, produção, que é um combustível biodegradável, podemos dizer assim, polui bem menos do que o metano, desculpe, do que os hidrocarbonetos, o metano e por aí vai, tá? Derivados do petróleo. É isso, galera. Para casa, eu quero que vocês façam o exercício, tá? Tá aí, só aplicação de regra, Eu quero a nomenclatura e a estrutura. Vamos treinar nomenclatura e estrutura, caminho, indo e voltando dos dois, beleza? E vamos deixar a próxima aula para a gente já fazer alguns exercícios, se vocês me mandarem, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, a quinta questão. A quinta questão, ele diz o seguinte: sobre o etanol, cuja fórmula molecular estrutural é o CH3CH2OH, identifica a alternativa incorreta. Apresenta cadeia carbônica saturada, classificação da cadeia saturada. É uma base inorgânica, é solúvel em água, ele é solúvel em água. Um dos métodos da gente separar, fazer o teste da gasolina no nosso posto de combustível, é saber a quantidade de água e álcool que existe na gasolina. E por o álcool ser muito solúvel em água, a gente utiliza ele junto da água para fazer essa separação com a gasolina, que é um derivado do petróleo. Então, ele é solúvel em água sim, tá? É um monoálcool, é verdade, e apresenta cadeia carbônica homogênea. Também é verdade. Como ele quer a incorreta, eu não posso dizer que esse álcool é uma base orgânica alternativa à letra B. Beleza, galera? Dá para ir a gente fazendo algumas questõezinhas aí, tá? O que é que acontece? Sexta questão, ele está dizendo aqui. O nome oficial da glicerina, representada na figura a seguir, é X, tratando-se de um Y. Beleza? É X, ele que é o nome oficial, tratando-se de um Y. Completando-se corretamente a afirmação quanto a X e Y, são substituídos respectivamente. Então, ele quer o nome. Primeiro é o nome oficial. O nome oficial tem o quê? Ó, a gente pode adotar esse nome aqui. 1,2,3 prop, 3 átomos de carbono, an, ligação simples, propanotriol. E ele jogou a nomenclatura para frente. E ele se trata de um triálcool, é verdade, tá? Ó, propanotriol sem indicar, um trialdeído não é, poliéster não é, trialdeído não é. Então ficaria entre esses dois aqui.
Então, você ia adotar essa indicação aqui, 1,2 e 1,3. Todos precisam da numeração para indicar o lugar onde as hidroxilas estão entrando. Tranquilo? E é diferente do álcool propílico. Tá? O álcool propílico seria uma estrutura de um radical propil e no local da valência livre entra a hidroxila. Então, é CH3, CH2, CH2OH. Tranquilo? Seria o álcool propílico. Galera, vamos ficar aqui por essa aula de hoje. A gente viu, reviu, na verdade, álcool e fenol. Eu acredito que naquelas aulas que a gente deu a mais, tá? Que foi aulas de revisão, a gente conseguiu ver isso aí. Tranquilo? Gente, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Vamos meter bronca, vamos estudar. Terceiro ano não tem desculpa. Bora lá. Valeu, galera.